Ora viva, Manuel Moreira, medicina tradicional chinesa, macrobiótica, arte de ver com saúde de alto nível. Hoje quero falar aqui sobre refluxo gástrico, portanto, o que é e qual a solução. Portanto, o que é refluxo gástrico, também chamado refluxo gastroesofágico ou regurgitação ácida, né? Portanto, é uma subida de alimentos para fora do estômago, para o esófago, né? Podendo até chegar à boca ou mesmo fazendo a pessoa vomitar, né? Portanto, porque é que isso acontece? Na medicina convencional ocidental, moderna, portanto, este fenómeno não é devidamente compreendido. Portanto, consideram, por exemplo, que é devido à disfunção do esfíncter esofágico inferior, que está em contacto e ligação com o estômago, né? E eu pergunto, e porquê é que isso acontece, né? Também são receitadas, nesse caso, antiácidos e outros medicamentos químicos, incluindo cirurgia em casos mais graves. Portanto, o problema é que esse tipo de abordagem, ou esse tipo de atuação, com todo o respeito, não é? Não só não resolve a causa, como tende a agravar cada vez mais a doença, portanto, e problemas com o doente, não é? Portanto, os antiácidos acabam com o tempo, a pessoa acaba por ter cada vez mais acidez, enfim. Portanto, na medicina tradicional chinesa existe uma compreensão clara das causas profundas desse problema ao nível energético do organismo, não é? E então eu vou falar e explicar da maneira mais clara e compreensível possível, mesmo para quem não sabe medicina ou não sabe medicina tradicional chinesa, né? Então, existem 4 a 5 síndromes possíveis, evidentemente que de pessoa para pessoa há diferenças, ou de caso para caso também. Portanto, numa pessoa pode haver um síndrome, noutra pessoa pode haver outro, noutra pessoa pode haver 2 ou 3 síndromes associados, né? Então, um dos síndromes é estagnação do tecido do fígado, portanto, estagnação de energia parada, estagnada. Isso prejudica a livre circulação de energia no aquecedor médio, que é nesta zona do estômago, baço pâncreas, fígado, vesícula biliar, porque sabe-se da medicina chinesa que, em termos energéticos, o fígado comanda a circulação de energia. Então, assim, fica prejudicada a função do baço pâncreas e do estômago de transformação dos alimentos e de transporte de líquidos, né? Que são funções atribuídas ao baço pâncreas e estômago em termos energéticos, provocando assim a acumulação de umidades e mucosidades de alimentos no estômago, né? Então, gerando assim sensação de enfartamento, empachamento gástrico, dificuldade do estômago em digerir os alimentos e enviá-los para baixo, para o duodeno, que é o que seria normal, né? Ora, se em vez de enviar os alimentos para baixo, os envia para cima, algo está errado, né? Então, outra causa possível, em termos de síndromes, é a síndrome de fogo do fígado ou de subida de ângulo do fígado, por vezes devido a déficit de do fígado, portanto, com invasão energética do fígado ao estômago, devido a uma desarmonia energética entre o fígado e o estômago. Neste caso, dado que a energia do fígado é predominantemente ascendente, portanto, a energia do fígado é uma energia de baixo para cima, né? Então, isso tende a provocar a subida dos alimentos no estômago para cima, né? Através do esfíncter gastroesofágico, portanto, para o esófago, não é? E em último caso, para a boca mesmo, não é? Então, uma terceira causa possível é o déficit de Qi do baço pâncreas, falta de energia a nível do baço pâncreas, ou também déficit de Yang, falta de dinamismo do baço pâncreas. Portanto, o baço pâncreas pode estar, por exemplo, com fraca ou pouca energia, ou pode ter falta de Yang, falta de dinamismo, não é? Ainda uma outra causa, uma quarta ou quinta ou sexta causa, é o déficit de Yin do fígado ou déficit de Yin do baço pâncreas. Portanto, por exemplo, quando a pessoa está com diabetes, a diabetes é basicamente um déficit de Yin do baço pâncreas, portanto, é muito comum a pessoa desenvolver este tipo de problema, não é? Então, quando há um déficit de Yin, o corpo tende a desenvolver calor,
Portanto, e uma energia para cima, que é o caso que acontece, por exemplo, com as mulheres quando estão na menopausa, né? Sentem aquelas baforadas de calor a subir pelo peito acima. Portanto, é uma energia ascendente. A mulher tem a sensação de alguma coisa que está a subir, né? Então, é uma coisa semelhante aqui. Também se houver déficit do fígado ou, sobretudo, déficit do baço pâncreas, né? Conclusão. Portanto, em termos fisiológicos e energéticos, portanto, este refluxo gástrico está geralmente associado quer a problemas do estômago, quer a problemas do baço pâncreas, quer a problemas do fígado, não é? Portanto, o fígado, por exemplo, tem um controle energético sobre o sistema nervoso, também está relacionado, por exemplo, com a digestão das gorduras, com a produção de vírus, por exemplo, não é? O baço pâncreas e o estômago estão relacionados com a digestão em geral. Por exemplo, o baço pâncreas, o pâncreas, por exemplo, produz enzimas digestivas, não é? Então, mas, por exemplo, como eu falei há pouco, se existe uma falta de energia do baço pâncreas ou uma falta de yang, portanto, há uma dificuldade do estômago mandar aquilo para a frente, não é? E, portanto, dificuldade de digestão, então provoca o enfartamento, não é? E impede os alimentos de serem digeridos e de descerem para baixo para o duodeno, não é? Então, eu quero-vos contar aqui uma história clínica passada comigo, portanto, com um paciente meu, que tratei e orientei com sucesso, um sucesso fantástico, não é? Era um homem de 74 anos, reformado, tinha tido a profissão de cortador de carnes, não é? Muito interessante, não é? E ele sofria, portanto, não só de refluxo gástrico, como inclusive tinha hérnia do hiato, portanto, já tinha sido operado a hérnia do hiato, portanto, também chamada hérnia do hiato esofágico. Esse é um tema que eu poderei desenvolver depois noutro vídeo, não é? Que está relacionado com este problema também do refluxo gástrico, embora seja um caso mais grave ainda, não é? Então, ele disse-me, quando veio à primeira consulta, que, por exemplo, se comesse um bife grelhado, o bife grelhado tem gordura animal, né? Então ficava logo à rasca, ficava logo mal, sentia-se logo mal, né? Tinha muita dificuldade digestiva, portanto, os alimentos ficavam, ele sentia que os alimentos ficavam muito tempo no estômago, ficavam 12 horas, às vezes 24 horas, segundo palavras dele, né? E, portanto, já tinha sido submetido a uma cirurgia, uma vez, portanto, e passado algum tempo voltou a sentir-se mal, portanto, e estava com indicação, naquela altura que veio a primeira consulta comigo, para fazer nova cirurgia, né? Pronto, mas ele conheceu-me através da internet e resolveu vir à consulta comigo, ainda bem, né? Então, porém, quando veio depois à quinta consulta, tratamento, já sentia bem do estômago, né? Já sentia bem do estômago, bem do esófago, né? Embora ainda se sentisse suscetível a alimentos ácidos, por exemplo, o caso das azeitonas, segundo palavras dele, né? Quando chegou à 10ª consulta, tratamento, portanto, já estava sem dor no estômago, sem sensações desagradáveis ou dores na hérnia do hiato, já podia tomar café. Ele tinha-me dito que de antes não podia tomar café, ficava logo à rasca, segundo as palavras dele, não é? Então, com 10 consultas, tratamentos, 10 sessões comigo, né, o homem ficou impecável até hoje. Já passaram 3 anos, portanto ele está impecável, né? Então, já lá vão 3 anos. Então, causas do sucesso. Então, em primeiro lugar, a confiança no meu tratamento, na minha receita, na minha orientação, obviamente. Também com autoconfiança nele próprio, né, para se tratar de maneira totalmente natural comigo, né, sem medicamentos químicos, sem cirurgia, né. Depois, os meus tratamentos de medicina chinesa foi com acupuntura, mochostão, massagem shiatsu, seitai. Pronto, a minha receita de medicamentos naturais, portanto, fitoterapia ocidental, fitoterapia chinesa, sobretudo, né, já vou referir, né. Então, por exemplo, a nível de fitoterapia chinesa,
receitei-lhe, por exemplo, o Stomach Form, chamado, o nome chinês é Zuo Jinpian. Ele drena o fogo do fígado, controla o Qi rebelde, portanto, para o vômito, portanto, é indicado para a estagnação do Qi do fígado, calor do fígado que ataca ao estômago, regurgitação ácida, hérnia do hiato, e úlcera do estômago, etc. Né? Uma outra fórmula que lhe receitei, este Six Gentle Form, né? Xiang Sha Liu Jun Wan, né? Regula o Qi do aquecedor médio, tonifica o vaso pâncreas, harmoniza o estômago, elimina umidades e mucosidades, indicado para déficit de Qi do vaso pâncreas, portanto, falta de energia do vaso pâncreas, umidade de mucosidades ou frio no sistema digestivo, indigestão, náuseas, vômitos, regurgitação ácida, arrotos, azia, úlcera do estômago ou do duodeno, cancro do estômago, inclusive a cancro do cólon também, né? Portanto, entre outras indicações. Uma outra fórmula que lhe indiquei, que lhe receitei, foi este T25 Peaceful Sunset, porque ele queixava-se de hipertensão arterial também. Então esta fórmula trata fogo do fígado, vento do fígado, etc. E é indicada para tensão arterial elevada, insónia, tontura, zumbidos, etc. Né? Eu receitei-lhe por causa da tensão arterial elevada, né? De forma muito eficaz. Agora, um outro medicamento que lhe receitei, este da medicina natural, mas ocidental, foi o Schweden-Trank, né? Este medicamento famoso que temos à venda também nas salas online. Schweden-Trank, também conhecido como homem de tambor ou elixir sueco, né? Trata mais de 45 doenças, incluindo o cancro, né? Então é indicado para cólicas do estômago, desarranjo do estômago, digestão difícil, agonias matinais, cancro, etc. Né? Então, sobre a alimentação, recomendei-lhe arroz integral, passar a comer arroz integral, né? Super saudável, vegetais cozinhados, portanto, também pode comer alguns vegetais crus, mas, portanto, de modo em saladas, mas geralmente cozinhados. Cenoura, a cenoura é um dos melhores alimentos para este caso, né? Portanto, é um tónico do vaso pâncreas e do estômago. Cenoura, araruta, portanto, estão a ver aqui uma embalagem de farinha de araruta, né? Portanto, a araruta é de fácil digestão. E um chá especial, portanto, chá de 3 anos, e uma embalagem de chá de 3 anos, né? Chá de 3 anos, fantástico, é digestivo. Também chá de 3 anos com molho de soja, portanto, esta é uma embalagem de molho de soja, né? Molho de soja, shoyu, né? Conclusão, é possível tratar de maneira totalmente natural o refluxo gástrico, a hérnia do hiato, diversos problemas de estômago, portanto, com resultados positivos surpreendentes, né? Além dos exemplos que acabei de dar, convém, nesses casos, a pessoa, por exemplo, evitar excesso de comida ou de bebida, né? Evitar excesso de alimentos animais, sobretudo carnes, laticínios, evitar excesso de gorduras, sobretudo gorduras animais, evitar excesso de picantes, comer cereal integral, portanto, comer alguns cereais integrais, principalmente arroz integral, evitar alimentos refinados, como arroz branco, pão branco, massa branca, etc. E alimentos processados, com aditivos químicos, com conservantes químicos, com adoçantes químicos, açúcar, etc. Né? Mastigar e salivar muito bem, isso é um segredo fantástico. Né? Então, cada bocado, quando são alimentos sólidos, né? Mastigar 60, 80 vezes. Né? Mesmo líquidos, é importante a pessoa salivar também, não engolir assim, direto, sem mastigar. Né? Então, o Gandhi dizia mastigar os líquidos, beber os sólidos, né? É muito interessante essa frase do Gandhi, né? Também, um segredo é um segredo fantástico, é comer 6 ou 7 figos, né? Queria mostrar aqui os figos, né? Então, o figo, né? É um bocado parecido com o estômago, não é? Portanto, o fígado assim mais longo, não é? Portanto, aqui parece aqui a boca do estômago, não é? Aqui onde se forma a hérnia do hiato, não é? Portanto, então, os figos são excelentes. Portanto, os figos harmonizam o estômago e os intestinos, harmonizam o fígado. Por exemplo, tratam calor do fígado ou déficit do fígado,
tratam déficit do estômago, portanto, assim impedem a formação de azia, de arrotos, de acidez do estômago e de refluxo gástrico, não é? Então, este é um dos segredos, não é? Os figos, não é? Estes são figos secos, não é? Também se pode usar figos frescos, não é? E de preferência, portanto, no caso dos figos secos, principalmente, de preferência cozinhar, não é? Então, outro alimento, falando ainda de alimentos, né? Portanto, as cenouras, como já falei, né? Portanto, as cenouras fortalecem o estômago, as pâncreas. Portanto, também, por exemplo, laranja ou tangerina. Tangerina é melhor que laranja, né? Melhora a digestão, elimina a umidade de mucosidades, combate náuseas, vômitos, eructações. Portanto, a laranja ou a tangerina tem um sabor doce, portanto, doce traçado com base pâncreas e estômago, e ácido traçado com fígado. Tem uma natureza refrescante, portanto, é útil para calor, para déficit. Agora, outros alimentos indicados para este caso, algas, né? Por exemplo, alga wakame, portanto, a alga wakame, está aqui, uma embalagem. Por exemplo, alga kombu, né? Aqui uma embalagem de alga kombu, né? Aqui uma outra embalagem de alga kombu, estão a ver aqui, aqui fora da embalagem, a alga kombu, né? Alga kombu, fabulosa, né? Por exemplo, a alga iziki também. Aqui uma embalagem de alga iziki, né? Pronto, a nível de fitoterapia chinesa, além daquelas formas indicadas, há também uma outra fórmula chamada mild form, ou Bao He Pian, promove a digestão, acelera o esvaziamento gástrico, harmoniza o estômago, é indicada para a estagnação de alimentos no estômago, rebelião do QI do estômago, que é o caso do refluxo gástrico ou regurgitação ácida, distensão e sensação de enfartamento no epigástrico, que é na região do estômago. Agora, falando, por exemplo, da acupuntura, a acupuntura ou mocha-bustão, né? A acupuntura que vai ser feita por um profissional, o mocha-bustão pode ser feita por uma pessoa qualquer, desde que saiba os pontos por indicação de algum profissional ou através de livro, etc. Né? Exemplos de pontos-chave de tratamento para refluxo gástrico. VC12, portanto, Zongvan, portanto, vasoconstrição número 12, é um ponto de modo do estômago, portanto, ponto de reunião das vísceras, portanto, tonifica o sistema digestivo, é fantástico para este caso. Estômago 36, Zhusan Li, é um ponto de longevidade e harmoniza também a energia muito bem e é um ponto de estômago, portanto é um ponto-chave. Fígado número 3, Tai Chong, limpa o calor ou o fogo do fígado, relaxa os músculos e os tendões. E mestre coração 6, ou também chamado de circulação sexo, número 6, aqui assim a dois dedos aqui acima do pulso, não é? Aqui no meio da parte, esta parte anterior do braço, né? Do antebraço. Portanto, é um ponto de abertura do Yin Wei Mai, harmoniza o chi do estômago, portanto é útil para gastralgia, náuseas, vômitos, etc. Além de ser bom também para harmonizar, tonificar o coração. Né? Agora, ainda neste caso, para este tipo de problema, a compressa de gengibre também é muito indicada. Portanto, vejam um vídeo que eu tenho sobre a maneira de fazer compressa de gengibre. Portanto, aplicar compressa de gengibre aqui na região do estômago, né, é muito bom para refluxo gástrico. Né? Também exercícios, é importante a pessoa fazer exercícios corporais, por exemplo, exercícios de Qigong, que são dos melhores que há. Principalmente, por exemplo, no caso do Qigong, o exercício de carrossel, tenho um vídeo também a explicar esse exercício. É bom para o estômago, e o exercício de puxar estrelas é bom para o baço pâncreas, né? Vejam os meus vídeos sobre esse tema, né? Também exercitar o corpo, portanto, em geral, de maneira suave. Por exemplo, os chineses têm um ditado que diz: depois do jantar, 100 passos de ar, né? Então isso melhora a digestão, é um ditado chinês, né? Então, importante referir então que estas formas indicadas que eu referi, portanto, estão à venda na nossa loja online, em www.naturmed.com.pt. Caso não encontrem, enviem-nos um e-mail ou telefonem-nos, que nós enviamos essas formas. Né? Também alguns alimentos aqui indicados, como o chá de 3 anos, o shoyu, as algas, também podemos dispor, né? Podemos vender. Né?
Estou ao vosso inteiro dispor para a consulta, tratamento, orientação. Portanto, e se gostou deste vídeo, deixe o seu gosto, deixe um comentário ou alguma sugestão para o próximo vídeo. Um grande abraço, Manuel Moreira, até sempre, até o próximo vídeo.